Análise fundamentalista. Esse tema é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Porque eu vejo, né, desde que eu comecei no mercado, eu vejo que existe na internet, tá, especificamente, no mundo real, né, dos mercados, não funciona dessa forma. Mas na internet, né, na briguinha de influenciadores, existe uma rixa entre análise gráfica e análise fundamentalista. É analista gráfico dizendo que a análise fundamentalista não serve para nada. É analista fundamentalista dizendo que a análise gráfica não serve para nada. Quando tudo isso essa discussão é uma tremenda idiotice, porque se você pegar os maiores analistas fundamentalistas do mundo e os maiores analistas gráficos do mundo, ambos utilizam das duas maneiras, uma para complementar a outra. O analista fundamentalista usa a análise gráfica para complementar a análise dele e o analista gráfico utiliza a análise fundamentalista como quase que uma prévia da análise gráfica, né? Então ele não abre o gráfico antes de analisar, fazer uma análise prévia fundamentalista daquele ativo ali. Então, a realidade, né, tirando as briguinhas, as rixas de internet, a realidade é que você precisa saber os dois, tá? Claro que o meu foco é análise gráfica, porque é a minha especialização, mas não adianta eu chegar aqui e ensinar só análise gráfica sabendo que não vai adiantar você saber só análise gráfica. Se você não souber abrir um investing para você ver as notícias, você saber os indicadores econômicos que vão impactar no gráfico, vão impactar na economia global, que consequentemente vão impactar no mercado de cripto. Se você não souber fazer isso, não adianta você achar que você está preparado para abrir uma operação alavancada, porque você não vai estar. Você vai abrir uma operação, vai sair uma notícia, a vela vai derreter ou vai explodir, você vai falar assim, nossa, mas o que eu errei na análise? Às vezes na análise gráfica você não errou nada, você só não tomou o cuidado de olhar se tinha uma notícia naquele determinado horário ali, tá? Assim como a análise fundamentalista, também é legal você complementar com a análise gráfica para você identificar tendência, para você identificar zonas de resistência do preço e zonas de suporte, porque às vezes pode sair uma notícia, né, na seara fundamentalista, dentro da seara fática, que pode elevar o preço, aí você vê, nossa, mas o preço não está se movimentando. Não está se movimentando porque é uma região onde o preço costuma brigar. Então, tanto analistas fundamentalistas quanto analistas gráficos utilizam ambas as análises como complemento da sua especialidade, tá? Dentro da análise fundamentalista, a gente vai falar aqui com foco em análise para trades, para negociação de curto prazo, que é a minha especialização. Tá? Porque existem vários tipos de análise fundamentalista. Se for analisar um projeto que vai ser lançado ainda, que nem existe gráfico, obviamente você só tem análise fundamentalista para fazer. Então, essa análise fundamentalista precisa ser uma análise muito mais minuciosa, muito mais detalhada. Diferente de um ativo que já está listado numa Binance, aonde você vai fazer uma análise fundamentalista um pouco mais superficial, um pouco mais básica, porque você não precisa considerar aspectos que você considera em um ativo onde nem lançado foi ainda, né? Então a gente vai falar aqui sobre análise fundamentalista bem básica, tá? De uma forma superficial. Recomendo que você sempre busque informação, tá? Além desse vídeo aqui, além dessa aula, você continue se aprofundando na análise fundamentalista. Existem várias pessoas aí, vários influenciadores no YouTube, no Instagram, no TikTok, que falam muito bem da análise fundamentalista, então busque mais informações, mas eu vou passar aqui o básico que eu utilizo antes de fazer a análise gráfica, antes de abrir uma operação, beleza? Vamos lá! I wake again, I wake again, I pray the Lord that now I lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again. Bem, vamos lá. Talvez você não esteja fazendo ideia dessa imagem aí que está aberta, eu vou explicar ela com detalhes. Mas antes é importante a gente saber uma coisa. Muita gente me procura, né, falando, Caio, eu quero investir em criptomoedas, eu quero conhecer esse mercado. Só que quando você faz a pergunta, tá, beleza, mas você já conhece o mercado financeiro? Você já investiu em ações, alguma coisa assim? Não, não conheço. Não que para você investir em criptomoedas você precise investir em ações antes, tá? Mas é importante você saber como funciona o mercado financeiro, no mínimo, né? Aí a pessoa, não sei. Aí você pergunta, beleza, mas você sabe alguma coisa de economia, assim, bem básica? Pô, também não sei. E assim,
uma escada, quanto mais degraus você tenta pular, maior é o risco de você cair, certo? Se você não... Qual é a forma mais segura de você subir uma escada? Degrau por degrau. Se você tenta pular um degrau, você já aumenta o seu risco de tropeçar e cair. Se você quer pular 2 degraus, você aumenta mais ainda o seu risco de tropeçar e cair. E assim sucessivamente. Então, no aprendizado, é a mesma coisa. Quando você vai aprender algo novo, você precisa saber onde é o ponto de partida. É claro que você não tem que ficar caçando, exagerando aquela overdose de informações, mas você precisa saber as informações básicas. Um erro que eu cometi foi iniciar no mercado sem antes saber nem como ele funciona. Né? Então, eu era daquele grupo que falava assim, nossa, a Shiba Inu um dia vai valer $1 e eu vou ficar multimilionário. Quando, na verdade, isso nunca vai acontecer, porque eu não entendia o básico de mercado financeiro, de capitalização de mercado, de economia, para saber que não existe dinheiro suficiente no mundo para a Shiba Inu valer $1, tendo em vista a quantidade de moedas que existem circulantes dela. Né? Então, o que eu estou querendo falar sobre isso? Isso daqui essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é uma imagem que representa o básico da economia, tá? Aqui é basicamente o ciclo econômico que eu vou explicar e vocês vão entender o que isso afeta no mercado de criptomoedas e na análise fundamentalista, beleza? Então, essa imagem daqui é o primeiro degrauzinho para você conseguir entender o mercado. Tá? Em uma forma geral, tá? O que é essa imagem? Essa imagem, ela retrata basicamente a situação, os diferentes cenários da economia de qualquer país. Todos os países passam por essa situação aqui. O que é essa situação? Fase de crescimento, tá? Que é quando você está vendo bastante emprego, você está vendo todo mundo com dinheiro, as empresas com fácil acesso ao crédito, a economia girando, movimentando e as pessoas consumindo, conseguindo comprar isso, conseguindo comprar aquilo e tá uma coisa muito linda. Só que quando isso acontece, né? Que os estados, os governos, eles ligam a impressora para injetar dinheiro na economia, que você vê aquele crescimento, as empresas crescendo e tudo lindo. O que isso acontece? Quando você não aumenta a cadeia de produção junto, o que acontece com os preços? Eles inflacionam. Porque se o João tem R$1 para comprar o meu pão, a Maria tem R$1 para comprar o meu pão e eu posso produzir 2 pães, eu vendo um pão por R$1 para o João, um pão por R$1 para a Maria. Se de repente eu continuo conseguindo produzir 2 pães, só que o João agora tem R$2 para comprar e a Maria R$2, e agora o João quer comprar 2 pães e a Maria 2 pães, mas eu continuo só tendo 2 para vender, ou seja, eu só continuo tendo um pão para vender para cada um, o que eu faço? Eu aumento o preço, porque eu não tenho 4 pães para vender, 2 pães para o João a R$1 cada um e 2 pães para a Maria a R$1 cada um. Então, se eu não aumento a minha cadeia de produção, eu aumento o preço. Então, quando a gente tem muito dinheiro circulando no mercado, o que acontece é isso. A cadeia de produção ela não aumenta, junto, as pessoas ficam com mais um poder de compra ilusório no curto prazo, os preços eles sobem e diminui o valor da moeda e, consequentemente, o valor do poder de compra das pessoas. E quando isso acontece, o governo ele precisa aplicar, os bancos centrais principalmente, precisam aplicar políticas monetárias e fiscais contracionistas para você desestimular o consumo e meio que enxugar o dinheiro que está em circulação. Né? E uma das políticas monetárias utilizadas pelos bancos centrais é a elevação da taxa de juros. Por isso que é tão discutido hoje em dia, mas tem que descer a taxa de juros. Se você está num cenário de inflação muito alto, não faz sentido você descer a taxa de juros. Isso já foi comprovado, que em vários países deu problema. Né? Você precisa aumentar a taxa de juros. Por quê? Por que aumentar a taxa de juros? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, ele dificulta o acesso ao crédito, né? Consequentemente, as empresas ficam mais fragilizadas, aumenta desemprego, o consumo diminui
né? Porque antes você pegava um empréstimo, você conseguia comprar um carro, comprar a televisão. Agora você não tem acesso ao crédito. Isso é só um dos exemplos, tá? Dos efeitos da taxa de juros. E você meio que consegue controlar o consumo. E essa desestimulação do consumo interfere nos preços, fazendo com que a inflação diminua. Tá? Então, essa é uma das técnicas utilizadas pelos bancos centrais para você conseguir controlar a inflação e entrar na meta. Tá? E quando isso acontece, quando você aplica, você aumenta a taxa de juros, você basicamente tira o dinheiro, o investidor que colocava dinheiro em empresas passa a ser mais interessante para ele emprestar dinheiro para o governo. Então, você meio que enxuga o mercado, se você for observar. Quando os bancos centrais eles aplicam essas políticas monetárias, é bem comum você ver a capitalização das empresas caindo, porque os investidores eles tiram dinheiro da renda variável e alocam em renda fixa, que passa a ser mais interessante. E isso automaticamente, dentro de uma cadeia, vai fazendo com que você desestimule o consumo e você diminua a inflação, tá? É um cenário contracionista, aonde ele muitas das vezes vai gerar o terceiro passo, que é a recessão, que é o ponto onde as empresas começam a quebrar. É natural isso acontecer, isso faz parte do ciclo econômico, né? Então, o cenário das políticas monetárias contracionistas, ela traz um cenário de recessão, que é quando, né, a gente fala de recessão técnica, quando você vem com um PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, 3 trimestres seguidos negativo. Essa é a recessão técnica, né? Você tem a recessão fática também, que é quando de fato você vê empresa quebrando e banco quebrando e taxa de desemprego alta. E isso gera um cenário de depressão, tá? Que você acha que o mundo acabou, né? E quando a gente entra nesse cenário de depressão, aí normalmente você já vai ver a inflação desacelerar, porque ninguém está comprando mais nada, as empresas não têm mais acesso ao crédito, não conseguem contratar mais, não conseguem aumentar salários, porque é tudo uma cadeia, né? Se a empresa está com mais dinheiro, está recebendo mais dinheiro de investidor, está tendo mais acesso ao crédito, ela consegue expandir, consegue captar mais dinheiro, consegue contratar mais pessoas, consegue aumentar salários, e tudo isso influencia nos preços, porque as pessoas começam a ter mais poder de compra, sem aumentar a cadeia de produção, e isso acaba fazendo com que os preços subam. Quando o governo implementa essas políticas monetárias contracionistas, o cenário muda. As empresas ficam com menos dinheiro, os investidores vão para a renda fixa, as empresas começam a demitir em massa, as pessoas começam a ganhar menos ou estagna o salário, né? A pessoa não recebe reajustes ali. Isso faz com que as pessoas passem a consumir menos e os preços caírem, gerando a desinflação ou deflação do mercado, tá? E quando já está tudo explodindo, é o cenário de depressão. Quando entra nesse cenário de depressão, aí o governo precisa agir. Aí o governo vai pensar, olha, aqui a gente já está muito próximo à nossa meta de inflação. Agora a gente precisa começar a reduzir taxa de juros para poder estimular consumo. E você reduz taxa de juros, você injeta dinheiro no mercado e aí você entra num cenário de crescimento econômico, onde a economia volta a aquecer, que consequentemente vai gerar inflação, vai gerar contração de mercado, porque o governo vai ter que aplicar, e é um ciclo que vai se repetindo, tá? Então, o que é necessário você entender quando isso acontece? Em que fase nós estamos, tá? E quais são os indicadores macroeconômicos que favorecem a inflação e os que desfavorecem? Então, se sai, por exemplo, um dado de emprego, que mostra que o emprego está aquecido ainda, as empresas estão empregando mais, significa que a política monetária aplicada ainda não surtiu efeito. Então, possivelmente, os bancos podem... o Banco Central pode
eventualmente continuar subindo a taxa de juros. Se ele continua subindo a taxa de juros, vai continuar saindo dinheiro da renda variável para ir para a renda fixa. E isso não é bom para o mercado. Então, é muito comum, às vezes, você ver sair dados de emprego aquecidos, né? Nossa, tá com muito emprego, e o mercado interpreta que, nossa, o Banco Central vai continuar subindo taxa de juros, então vou tirar meu dinheiro daqui. E você vê a queda no mercado acontecer segundos depois que você vê sair esses dados econômicos. Então você tem que conseguir interpretar os indicadores macroeconômicos, o que é bom para o dólar e o que é bom para mercados, tá? É bem comum você ver dólar subindo e mercados internacionais caindo, o mercado de cripto caindo, e quando você vê mercados internacionais subindo, mercado de cripto subindo, você vê o dólar caindo. Então, que tipo de notícia é boa para o dólar? Notícias aonde incentivem pessoas a comprar dólar, a tirar seu dinheiro de renda variável e comprar dólar. Então, Banco Central vai continuar subindo taxa de juros, acaba sendo bom para o dólar. Um exemplo, tá? A gente está dentro da seara americana. Não, essa notícia aqui, dados de emprego vieram mais fracos, aumentou o desemprego, inflação salarial diminuindo, as pessoas estão ganhando menos, tem menos vagas de emprego essa semana disponíveis no mercado, sinal que as políticas monetárias estão fazendo efeito. Se essas políticas monetárias estão fazendo efeito, já abre uma hipótese do Banco Central começar a reduzir a taxa de juros ou estagnar a taxa de juros. Se isso acontece, já chega mais próximo do momento onde o dinheiro sai da renda fixa para ir para a renda variável. E aí o dólar cai e as ações costumam subir, tá? Então, como é que a gente consegue fazer essa leitura? Eu vou abrir um site aqui e eu vou explicar duas maneiras. Agora que a gente já entendeu o contexto, eu vou explicar uma forma, mesmo que você não tenha entendido muito bem isso, eu vou explicar uma forma bem básica de você conseguir analisar isso antes de você abrir uma operação para você não tomar na cabeça, tá? Bora lá. Esse site aqui é o site que eu utilizo para acompanhar os indicadores macroeconômicos que vão fazer essas indicações se o cenário ele ainda está num cenário onde ele favorece aumento de taxa de juros e automaticamente favorece queda de mercados, queda do mercado de cripto, queda dos mercados internacionais, ou se é um cenário onde desfavorece o aumento da taxa de juros e automaticamente favorece a alta dos mercados internacionais. Lembrando que é importante você saber o contexto. Por exemplo, num contexto de recessão, já passa a ser um pouco diferente. Então, você meio que começa a mudar. Notícias de dados de emprego positivos já começam a ser mais aceitadas como boas pelo mercado, né? Então, é por isso que eu digo, é importante você entender primeiro o ciclo básico econômico para você saber interpretar essas notícias, tá? De qualquer forma, qual é a maneira mais prática, mesmo que você não tenha entendido muito bem o que eu passei no vídeo anterior, qual é a forma mais prática de você conseguir fazer isso, você que é iniciante, tá? Você vai abrir esse site aqui, que é o site investing.com. Você vai vir aqui nessa bandeirinha dos Estados Unidos e vai colocar para a bandeira do Brasil para ele poder entrar no nosso fuso horário aqui, para você não confundir, tá? Você conseguir saber o horário das notícias. Feito isso, você vai vir aqui em ferramentas e vai clicar nessa primeira opção, que é calendário econômico. Abrindo o calendário econômico, você tem aqui várias e várias notícias de vários países. Quais são as notícias mais relevantes que influenciam no mercado? Notícias, primeiro, no dólar. Essas são as mais importantes, que todas as notícias que você vê a bandeira dos Estados Unidos vão ser as notícias mais relevantes. Em segundo lugar, notícias na zona do euro. Então, quando você vê aqui bandeira da União Europeia ou de economias fortes como a Alemanha, Reino Unido, na zona do euro, também são notícias que têm bastante valor, tá? Claro que é sempre importante para você conseguir melhorar a sua análise fundamentalista, principalmente o seu conhecimento sobre economia e macroeconomia. É legal quando você vê uma notícia, você clicar na notícia para você conseguir ler e entender qual é o impacto daquela notícia no mercado, né? Mas como é que você consegue analisar essa notícia eu tô vendo uma oportunidade ali no gráfico, eu quero saber de forma rápida a influência que essa notícia vai ter.
Primeiro você vai olhar as notícias que tem 2 e 3 estrelas, tá? Essas estrelinhas aqui. Quanto maior o número de estrelas, ela pode ter 1, 2 ou 3. Maior é o impacto dela no mercado. Então, quando você vê uma notícia de 1 estrela, ela pode ter quase que nenhum impacto no mercado. Quando você vê 2 estrelas, já é um impacto um pouco maior. E 3 estrelas é alto impacto no mercado. Então, vamos procurar aqui, no dia de hoje, vamos ver se tem alguma notícia. Ó, uma notícia aqui, ó, perspectiva de preços. Isso no NZ, ó, perspectiva energética de curto prazo. É uma notícia que vai sair agora 1h da tarde no dólar de 3 estrelas. Nem todas as notícias, por isso que é bom você entender o cenário macroeconômico, nem todas as notícias de 3 estrelas vão ter um grande impacto de fato no mercado de criptomoedas ou nos mercados internacionais. Porém, só o fato dela ter 3 estrelas aqui é necessário você ligar sua anteninha, levantar sua bandeira vermelha, porque pode ser uma notícia que tenha um forte impacto no mercado. Quando você vai analisar essa notícia, nessa coluna aqui, né, a primeira coluna é a projeção atual, que ainda não saiu, né? A segunda é a segunda é a projeção, o que o mercado espera, qual o número que o mercado espera, e a terceira é a anterior. Então aqui, por exemplo, ó, essa notícia aqui no CAD, a projeção era 2,9, a anterior era 12,3 e ela veio 18,8. Ou seja, ela veio bem abaixo ou acima, dependendo da perspectiva, do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando menos 2,9% negativo e veio menos 18,8%. Quando ela vem vermelhinha assim, ela costuma ser ruim para a moeda, tá? Você está analisando ali. No caso, se fosse aqui no dólar, seria ruim para o dólar. Se viesse verdinho, seria bom para o dólar. Quando vem verde, normalmente ela é ruim para mercados. Então, é bem comum você ver uma notícia, saiu o resultado dela. Por exemplo, essa notícia aqui. 0,6 no dólar. Ela veio basicamente dentro da projeção, né? Aqui no dólar canadense, licenças de construção, ela veio bem abaixo da projeção. O mercado estava esperando menos 2,9 contra o mês anterior. No mês anterior subiu 12%. Agora a gente esperava que fosse ter uma queda de 2,9 o mercado. E teve uma queda de 18%. Então isso foi muito ruim para o dólar canadense e, consequentemente, bom para o mercado canadense, tá? Então, é importante você saber fazer esse tipo de análise aqui. Vamos ver uma análise. Deixa eu ver se no dia de ontem teve alguma análise aqui no dólar. Ó, ótimo. Aqui, ó. Ontem a gente teve PMIs, tá? Que são basicamente indicadores de indústria, né? Indicadores de dados industriais, né? Esse aqui, no caso, foi do setor de serviços, não foi setor industrial. O dado anterior era 53,6, o mercado esperava 55,1 e veio 54,9. Veio um pouco abaixo do que o mercado esperava, veio mais alto que o dado anterior, porém veio abaixo do que o mercado esperava. Consequentemente, esse númerozinho aqui sai vermelho, que significa que não é tão bom para o dólar e bom para mercados. Lembrando, isso aqui é uma forma superficial de você analisar. Se você clicar aqui no indicador, ele vai abrir uma tela. Alguns deles, né, não é o caso aqui do PMI, mas alguns deles vai ter um textinho explicando o impacto que aquele indicador ali tem no mercado. Então, por isso que é fundamental você sempre clicar para você conseguir melhorar cada vez mais a sua análise técnica, tá bom? Então, essa aqui é uma maneira bem simples de você fazer essa análise, mas é fundamental. Toda vez que você for abrir um trade, por exemplo, 11 horas da manhã de ontem, ó, saiu PMI SM não manufatura às 11 horas da manhã, você sabe que isso aqui é uma notícia que pode impactar no mercado? Você não vai abrir operação, você vai esperar essa notícia sair, ver qual é a reação do mercado, para aí depois você abrir. Porque às vezes você abre uma operação e sai o indicador em seguida, você vai tomar o teu stop. Então é fundamental que você saiba fazer essa análise aqui, né? Pelo menos olhar o horário, ó.
Aqui faltam 10 minutos para as 11 da manhã. Se fosse ontem, no caso, eu não abriria a operação agora, porque eu sei que teriam indicadores importantes que sairiam, que iriam trazer volatilidade para o mercado. Então eu não abriria, eu esperaria sair. Ó, aqui no caso veio tudo ruim para o dólar, então eu já sei que o mercado fica mais propenso a subir. Não foi o caso de ontem, porque teve essa notícia aí da Binance, né, que a SEC está processando a Binance, então o mercado caiu. Mas se a gente for analisar o S&P 500, provavelmente o S&P 500 subiu no momento que essas notícias aqui saíram ruins para o dólar, automaticamente boas para mercados, tá? Lembrando que isso aqui não é regra, não é sempre que isso vai acontecer, né? A psicologia do mercado ela é muito complexa, mas você tendo essa noção aqui, você já vai saber analisar o básico, tá? Então, abriu o Investing, abriu o calendário econômico, você já consegue saber pelo menos os horários de notícias e você ligar o seu alerta. Ah, saiu uma notícia vermelhinha aqui, é ruim pro dólar, bom para mercado. Então você já sabe que a maior probabilidade é que o mercado suba, tendo em vista as notícias ruins para o dólar. Ah, saiu verde a notícia. Ótimo, então pode ser que o mercado tem a tendência de descer. Então você sempre vai operar a favor da tendência do mercado. Fechou? Isso aqui é um básico de análise macroeconômica, tá, galera? Sempre lembrando que é importante você se aprofundar nesse assunto para você entender cada vez mais esses indicadores econômicos aqui, tá? Mas se você utilizar essa ferramenta aqui, o calendário econômico, você já consegue te ajudar bastante. Fechou? Agora vamos para a análise fundamentalista dos ativos. Beleza, galera, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma análise do projeto focada em operações de curto prazo, a gente não precisa fazer uma análise tão minuciosa de equipe, dos desenvolvedores, tokenomics, roadmap, que é uma análise que a gente costuma fazer mais para ativos de longo prazo, para holding, ou até mesmo para lançamentos, né? Principalmente para lançamentos ativos que ainda não tem nem gráfico, não foram lançados ainda. Quando a gente vai realizar operações de curto prazo, a análise fundamentalista principal sempre vai ser a análise macroeconômica, porque é o que influencia no curto prazo no gráfico, né? Uma notícia, como a gente viu anteriormente, dependendo do peso que ela tem no câmbio do dólar, ela tem sim a possibilidade de despencar ou alavancar mercados internacionais e, consequentemente, o mercado de cripto, tá? Então, essa análise que a gente vai fazer aqui, ela é uma análise um pouco mais superficial do que a análise que você vai ver da galera que analisa lançamentos ou da galera que analisa ativos para longo prazo, mas é uma análise também que é fundamental para você poder abrir operações de curto prazo em qualquer ativo de criptomoedas, beleza? Primeira coisa que a gente tem que analisar é abrir esse site aqui, CoinMarketCap, que ele talvez seja um dos sites mais completos para você pegar informações de um determinado ativo, tá? E quando a gente vai analisar um ativo, você olha lá, se for um ativo que você não conhece ainda, abriu a Binance, opa, tô vendo uma oportunidade aqui que eu identifiquei, mas eu não conheço esse ativo. O que a gente precisa saber? Para que esse ativo serve? Então você vai vir aqui no CoinMarketCap e você vai procurar. Aqui nessa página inicial você já tem o site do ativo. Se você abrir, provavelmente você vai abrir aqui o site dele e ele já vai dizer logo na página inicial do que se trata, né? Você vai olhar aqui, ó, esse ativo que eu abri aqui é a Matrix. Você já consegue saber aqui informações. Você pode, caso você não saiba inglês, você pode usar o Google Tradutor, né? A maioria dos sites são traduzidos, ó. A Matrix 3.0 construirá uma plataforma de uso geral, É um ativo interessante. Lembra o que a gente falou nas primeiras aulas? A gente precisa sempre focar em ativos com bons fundamentos. É um ativo legal? É um ativo interessante? Legal, já deixa mais seguro para você operar nesse ativo. Abrir o ativo descobrir que ele é uma meme coin, não tem nenhuma utilidade. Não significa que você não possa abrir operações de curto prazo nele, mas você já sabe que são ativos que você tem que entrar e sair rápido das operações, né? E são ativos que vão estar mais suscetíveis à volatilidade, né? Ativos que às vezes uma pessoa pode dar uma tweetada, fazer o ativo explodir ou derreter.
tá? Então você sabe que esse tipo de ativo, meme coins, ativos assim, eles vão estar mais suscetíveis à volatilidade. Então o principal é você abrir um ativo e você saber se ele é um ativo firme, quanto tempo ele tá, né? Aqui se você abrir aqui o histórico, você já consegue saber mais ou menos, na visão geral. Você tem um gráfico dele aqui, se você botar aqui em All, você vai saber mais ou menos desde o início, quando ele começou. Olha, esse daqui no caso foi em 2018, é um ativo que já tem aí bastante tempo de mercado. Então você já sabe que é um ativo que, se tá vivo até hoje, que tá bem fixo ainda, né? Tá bem consistente. Aí, quais são os outros... Isso é o primeiro ponto, tá? Você saber com que tipo de ativo você está operando, porque você vai adotar estratégias diferentes. Quando a gente falar de análise gráfica, a gente vai falar disso, tá? Então, ativos que já estão mais consolidados, você pode utilizar uma estratégia para você fazer um trade, apesar de curto prazo, mas um pouco mais longo, às vezes de um dia ou mais horas. E vão ter ativos que você vai entrar e sair em minutos dele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você conhecer o ativo que você está lidando. Ah, Caio, beleza. Mas pelo site ali, peguei as informações, mas eu queria mais detalhes. Qual é a forma mais simples de você saber? Isso aqui, ó. YouTube Matrix Cripto. Matrix Criptomoeda. Olha só quantos vídeos você vai ter de pessoas analisando esse ativo. Vê um vídeo, vê 2 vídeos, vê 3, chega às suas conclusões. Aqui, provavelmente, aqui no YouTube, se você colocar o ativo no TikTok, você vai conseguir notícias dele ainda mais recentes no Twitter, principalmente se você for no Twitter. O Twitter é uma excelente ferramenta, tá? Aqui, né, nessa parte, você inclusive tem as redes sociais, a comunidade. Você consegue saber, você entra no grupo do Telegram, você tem o Twitter do ativo, você consegue ver as últimas notícias. Se você digitar na busca do Twitter, você vai ter provavelmente notícias de pessoas falando: ó, galera, vai ter desbloqueio do ativo no dia tal. Então você já sabe que esse ativo tem uma chance de uma queda, se ele vai ter desbloqueio de tokens que estão bloqueados. Então, esse tipo de informação é a informação que você precisa sempre buscar logo de início, tá? Então, você saber do que se trata o ativo, você saber quais são as próximas notícias e informações dele. Isso você vai saber nas mídias sociais. Aqui, por exemplo, eu estou no Twitter da Matrix e ela tá aqui, ó, ela coloca algumas parcerias que vão ser feitas. São informações que podem trazer altas ou quedas para o mercado, tá? E claro, esse daqui é o Twitter oficial. É legal você às vezes colocar aqui também, ó, Matrix Cripto. Você vai ver aqui, né? Ó, eu digitei errado. Matrix Cripto. Você bota aqui, ó. Você vai ver informações aqui, você pode traduzir e ver informações aí de pessoas também falando desse ativo, tá? Então você pode procurar informações, inclusive aqui no Twitter também. Twitter, YouTube, TikTok, você consegue saber a notícia do ativo que você está operando. Isso daí é uma coisa muito básica antes de você abrir uma operação, principalmente se você for entrar com muito capital. Aí você precisa ser mais minucioso ainda nessa busca, tá? De você saber quais as informações do ativo naquele momento ali. Beleza? Segundo ponto que a gente precisa saber analisar muito bem: volume de negociação e capitalização de mercado. Se você clicar aqui aqui em Markets, ele diz as corretoras aonde esse ativo está listado. Ó, no caso aqui tem na Maxi e na KuCoin. Aqui você consegue saber em Market Cap a capitalização do ativo. Esse aqui, por exemplo, a Matrix, que é um aplicativo de inteligência artificial, ele basicamente tem uma capitalização relativamente baixa, tá? São, se não me engano, 5 milhões. Então, ativos com menos de 20 milhões de capitalização costumam ser ativos que eu não gosto muito de operar. Por quê? Porque um ativo com 5 milhões de capitalização é um ativo que, às vezes, uma pequena compra, um único investidor desse ativo,
ele consegue fazer o ativo subir 10% e descer 10%. Então, às vezes, numa operação alavancada, às vezes uma única venda, uma única compra faz com que a sua análise caia por terra. Então, eu particularmente não sou muito fã de operar em ativos com baixa capitalização, tendo em vista a volatilidade deles. Então, quando você abre o gráfico de ativos com baixa capitalização, é muito comum você ver muito pavio, velas deixando bastante pavio, porque são compras e vendas rápidas. Às vezes uma pessoa consegue fazer uma movimentação que faz o ativo descer e subir durante 10%. Então eu particularmente, Caio, não escolho muito ativos com pouca capitalização. Esses ativos aqui não costumam nem estar muito abertos em mercados futuros, né? Normalmente mercados futuros são ativos com a capitalização um pouco maior, mas não significa que não vão ter lá disponíveis. Então, quando tiver, você tome cuidado sempre de olhar a capitalização para você saber isso. Olha só o volume nas últimas 24 horas. 215 mil dólares, um volume relativamente baixo, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes são ativos que podem até estar em fase de deslistagem. Então, por exemplo, se esse ativo aqui estivesse na Binance, com uma capitalização desse, um volume desse, provavelmente ele já estaria sendo cogitado a sair da Binance, porque sai dos padrões da corretora e isso pode fazer com que o ativo despenque. Então, a análise gráfica acaba sendo muito invalidada em ativos, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, em ativos que têm baixa capitalização, tá? Então, basicamente, esses são os 3 pilares para você fazer uma análise fundamentalista de curto prazo, tá? Para você abrir operações em curto prazo. É você primeiro saber do que o ativo se trata, isso você consegue encontrar em redes sociais. É você analisar a comunidade do ativo e as notícias dele, né? Isso você acha no TikTok, acha no Twitter, você saber se aquele ativo vai ter desbloqueio de tokens. Existem alguns sites também que trazem essas informações, tá? Inclusive, depois eu vou trazer um vídeo aqui trazendo algumas dessas ferramentas. Mas, se você procurar também no YouTube, no Google, você acha ferramentas que trazem informações do ecossistema, do ativo. E, principalmente, analisar capitalização do ativo e volume de negociação. Se você vê uma capitalização muito baixa e um volume muito baixo, são ativos onde você não consegue ter uma análise gráfica muito bem validada. Então, galera, quando vocês forem fazer uma análise fundamentalista de ativos com o objetivo de operações curtas, operações de curto prazo, de trade, principalmente operações alavancadas em mercados futuros, sempre analisar esses 3 pilares, tá? O ativo, para que ele serve, até para você poder estabelecer a estratégia que você vai utilizar. Você não vai utilizar a mesma estratégia para um ativo com baixa capitalização, para um ativo com alta capitalização. Você não vai utilizar a mesma estratégia para uma meme coin que você utilizaria para uma altcoin já mais bem fundamentada. Então você precisa analisar para que serve o ativo, quanto tempo ele já está no mercado, qual é a capitalização dele, qual é o volume de negociação diária e principalmente as notícias daquele ativo. Vai ter desbloqueio? Tem alguma parceria para ser anunciada? Porque todas essas informações são informações que podem trazer volatilidade pro gráfico, tá? Claro que existem outras formas de você fazer análise fundamentalista, tokenomics, analisar o roadmap, analisar a comunidade, os devs que estão por trás do projeto, mas essas são análises que você considera mais para holding, para ativos mais para longo prazo, ou até mesmo para ativos aonde ainda não foram lançados, né? Pré-lançamentos. Dentro dessa análise, para você fazer trades de curto prazo, você precisa tomar basicamente esses cuidados. Lembrando que é sempre importante você se aprofundar cada vez mais em cada assunto. Aqui eu trouxe 3 pilares, mostrei algumas formas de você fazer essa análise. Não é difícil de se fazer, tá? Não demanda um conhecimento muito apurado, mas é importante você fazer esse tipo de análise antes de você abrir uma operação nesses ativos, beleza? Bem, agora que a gente já passou por essa parte fundamentalista, a gente vai passar para a parte de análise gráfica. Então, eu aguardo você na próxima aula. Fechou? Tamo junto, galera!